98, o Juninho Paulista, ele também não pôde participar da Copa do Mundo. O que aconteceu? Ele tinha tido uma fratura de tornozelo e, apesar de ele recuperar muito rapidamente, ele não pôde participar da Copa. Uma fratura de tornozelo, o que seria? Geralmente por torção, quebra, o nosso tornozelo tem dois maléolos, né? Tem dois ossinhos, que um é uma parte da tíbia, o outro é uma parte da fíbula, que antigamente era chamado de perônio, e ele se quebra. Quando é uma fraturinha que está tudo no lugar, que não teve um movimento de ligamento, geralmente o tratamento é só gesso, imobilização, é um tratamento chamado conservador, que é não cirúrgico. Mas quando ele rompe, né, quando ele sai do lugar, dos fragmentos, às vezes tem necessidade de fazer uma fixação, com parafusos no meio, placas na parte de lado e às vezes uma fixação do ligamento entre os dois ossos através de parafuso, através de um negócio que é chamado âncora, que seria um parafusinho com fio, com barbante, que amarra, que estrutura aqueles tecidos, né? A âncora parece aqueles fiozinhos de barraca que a gente usa naquelas barracas para não cair a barraca, enterra na areia, aquilo é uma âncora, enterra no osso, aquele parafuso, aquele tipo de pino, e daí tem um barbante, e o barbante costura os tendões. Geralmente, quando a pessoa tem uma fratura do tornozelo, fixa bem estável, mais estável possível, para já começar a movimentar e recuperar o mais rápido possível. Existe vários tipos de reabilitação. A reabilitação é muito importante nesses casos. Existe reabilitação mais intensa. Existe uma coisa muito interessante na reabilitação de joelho, por exemplo, que na Inglaterra, por exemplo, antigamente, antes dos trens, havia todo um transporte através de canais, né? Canais que eram por barcos, né? Muito antes ainda os barcos eram puxados por cavalos, né? Os cavalos puxavam, tinha até um sistema de pontes que o cavalo subia desse jeito, virava aqui e entrava desse jeito aqui para a corda não prender. Com isso aí ele podia virar para um rio do lado, virar para outro rio do outro lado. Havia muitas pessoas que moravam nos barcos e até hoje em dia esses canais tem pessoas que moram em barcos, moram em pequenos barquinhos, que é uma residência, moram em barquinhos. E eles perceberam que quando operavam joelhos, ligamento de joelhos, que a gente precisa voltar à sensibilidade interna do joelho, que é chamada propriocepção. Precisa sentir de novo para saber o equilíbrio, se está esticado, dobrado, para saber esse jogo aí, para a pessoa controlar a musculatura, para não lesar mais. Para saber esse joguinho é necessário a volta da propriocepção. E percebia que quando morava no barco, como o barco o tempo todo ele fica mexendo, fica pequenos movimentozinhos, o joelho é obrigado a contrair para frente, contrair para trás, contrair para o lado, etc. Então mostrava que naquele barco a reabilitação, em vez de demorar 8 meses para recuperar assim um barquinho, e no barco 2, 3 meses já estava recuperado. E esse tipo de recuperação foi transportado por essas pranchas que tem uma bolinha no meio, todo mundo já viu essas pranchas de equilíbrio. Isso aí faz um efeito igual fazia o barco, que é para reabilitar. Isso aí ajuda o tornozelo, o joelho, o quadril a reabilitar mais rapidamente. A pessoa é obrigada a fazer o equilíbrio. No começo fica meio assim, parece que vai cair, aos pouquinhos vai voltando aquela sensibilidade interna na articulação e com isso aí o músculo começa a desenvolver, começa a fortalecer e a pessoa reabilita o mais rápido possível. O Juninho, nesse caso, ele reabilitou rapidamente, porém ele já tinha sido tudo uma coisa de decisão na hora, né? Já tinha sido cortado e apesar de estar quase reabilitado a ponto de jogar, mas faltava também condicionamento físico, porque o jogador não é só o tornozelo que joga, né? Joga ele inteiro, então faltava condicionamento físico, ele não tinha condicionamento físico bom para uma competição assim tão forte, né? Todo jogador precisa estar no máximo de condição física com uma Copa do Mundo que tem uma concorrência muito grande entre os países do mundo inteiro.